Esse é o quadro Espiritualidade e Vida. Eu sou o Padre Guto da comunidade missionária Caminho, Verdade e Vida. É uma alegria estar com você para juntos partilharmos a palavra de Deus e aquilo que o Senhor quer nos ensinar hoje. Quão é importante nesse tempo e nesse período que nós estamos vivendo, o tempo da Quaresma, e chegando exatamente também na Semana Santa, no qual nosso coração se volta inteiramente ao Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que nós vemos nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, uma prefiguração sobre exatamente o sacrifício perfeito dele na cruz. Principalmente em Isaías capítulo 53, que é chamado inclusive o Cântico do Servo, e aqui de modo especial o servo sofredor. Ou seja, Jesus ele carregou sobre si os nossos pecados, as nossas machucaduras, nossas enfermidades, nossas dores, nossos sofrimentos. E por isso que a palavra de Deus nos mostra exatamente essa realidade. Nós pegamos ali no finalzinho de Isaías 53, chegando, aliás, no finalzinho de Isaías 52, chegando até Isaías 53. É quase que como se fosse uma narrativa da paixão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que maravilhoso essa narrativa exatamente das Sagradas Escrituras, que vai dizer o seguinte: eis que o meu servo prosperará, e ele elevará, e será exaltado, será posto nas alturas. Pois ele não tinha mais figura humana, sua aparência não era mais de homem. Assim agora as nações numerosas ficarão estupefadas ao seu respeito, reis permanecerão em silêncio. Olha, a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi um escândalo, mas no entanto, através da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no qual Jesus foi completamente desfigurado, ele nos fez voltar a ter a figura. Transfigurados nós fomos por meio exatamente desse sacrifício perfeito, ou seja, nós por causa do pecado, nós fomos cada vez mais nos afastando daquilo que era a figura de Deus, aquilo que era a imagem e semelhança de Deus, através dos nossos atos, através dos nossos pensamentos, das nossas vontades contrárias à vontade de Deus. E Jesus então, com o seu sacrifício perfeito, uma vez por todas, nos deu a graça de voltarmos nosso coração inteiramente ao Senhor. Por isso que a cruz, ela tem duas hastes, a haste horizontal e vertical, porque Jesus ele reconcilia o homem com Deus e reconcilia também o ser humano com outro ser humano, ou seja, aquilo que era a inimizade que existia entre nós foi quebrado pela cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E olha que coisa maravilhosa que também vai nos dizer a palavra de Deus em Isaías 53. Era desprezado e abandonado pelos homens, homem sujeito a dores e familiarizado com o sofrimento, como pessoa de quem todos escondessem o rosto. Desprezado não faziam caso nenhum deles. No entanto, eram os nossos sofrimentos que ele levava sobre si e nossas dores que ele carregava. Mas nós o tínhamos como vítima e castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Ou seja, o que ninguém percebia é que ele estava carregando sobre si o preço e o peso dos nossos pecados. Amados, nós não damos conta exatamente de culpa, nós não damos conta exatamente de carregar o preço e o peso dos nossos pecados, mas Jesus já carregou sobre si. E o que nós devemos fazer diante disso? Olhar para aquele que nós transpassamos com nossos pecados e voltar nosso coração para Deus. E como fazemos isso? Através da confissão, através exatamente de nós professarmos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, voltarmos nosso coração a Ele. O quão é importante hoje, E se você tem na sua casa um crucifixo, medite exatamente ali, olhando para Jesus crucificado, o quanto na verdade foi o preço e o peso dos nossos pecados. Se você quer perceber o que o pecado faz na nossa alma, é só você olhar para Jesus crucificado, você vai perceber. Tão transfigurado, tão desfigurado ele ficou que não parecia nem aspecto humano. Ou seja, é aquilo que o pecado faz na nossa alma. Mas Jesus nos regenera, nos transforma por meio do seu sacrifício perfeito na cruz. Por esse motivo que nós adoramos e bendizemos Jesus, que nos trouxe o sacrifício perfeito, nos deu a graça de reconciliarmos com Deus. Que Deus abençoe imensamente você. Eu pedi que através dessa bênção, Deus te conceda a graça de olhar para Jesus e voltar seu coração a Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.